Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para a minha vida. Ele guardou o melhor para o final. Eu espero o melhor de Deus. E quem espera o melhor de Deus, terá. Se você espera o melhor de Deus, você vai ter. E nós estamos esperando o melhor de Deus. Amém, amém, amém. Sente-se um momento. Graças a Deus, obrigada, Jesus. É isso aí, cabeça e capitão. Vamos entendendo essa palavra. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. É a história de é melhor obedecer do que sacrificar. Mas não tem que sacrificar? É óbvio que tem que sacrificar, mas ele está dizendo que não tem sacrifício que vai cobrir desobediência. O sacrifício, ele se junta à obediência, mas ele não cobre desobediência. Então, quando você obedece e sacrifica no Senhor, é o combo completo. Você vai longe. É como oração e jejum. É a união perfeita. Agora, não adianta você fazer 1 milhão de sacrifícios e não obedecer a Deus. Não tem desobediência que vai ser coberta por um sacrifício. Eu fiz um sacrifício e cobriu a minha desobediência. Não. A obediência vem em primeiro lugar. E quando você, então, une com uma vida de doação, de sacrifícios, de entrega, é óbvio que isso turbina você, né? Funciona como um turbo. Você vai com mais força, mais longe. Então, olha só, o coração do rei é como um rio. Às vezes eu fico tão preocupada com tantas coisas, posso me preocupar com tantas coisas, ao invés de eu parar e buscar Deus, clamar por Ele, me alinhar com Ele, obedecer, entender que eu posso até julgar que aquele caminho é correto, mas o Senhor, Ele está pesando o meu coração. O que Ele pesa? Minhas intenções e motivações. Né? Então, às vezes, parece justíssimo, mas Ele está pesando o meu coração. Deus tem uma balança. Ele está pesando o meu coração. Ele quer saber, Cláudio, por que você está fazendo isso? O motivo para Deus importa mais do que aquilo que eu estou fazendo. Quando a gente entende isso, são algumas coisas que a gente, ao entender, não permite mais aquela perda de tempo que em outros tempos acontecia. Né? Nós perdíamos muito tempo, porque nós não entendíamos que eu estou tentando mudar um negócio. Por que eu não oro? Porque o coração do rei, às vezes, tem uma autoridade que o Senhor, Ele pode tocar, Ele pode mudar coisas para me favorecer. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. O que eu não posso mudar, Deus pode mudar. E a oração vai mudar. O motivo para Deus importa. E a obediência está na frente do sacrifício. Aí, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Bom,
Só faltou eu ler na abertura isso aqui, porque isso aqui é só um complemento do que eu acabei de falar. Um plano bem elaborado, quer dizer, dentro da visão, e não aquela coisa atropelada, apressada, vai a si mesmo, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, eu quero fazer com que tudo aconteça, e tem que ser agora. E o senhor está falando, não. Elabora as coisas, alinha com a visão, tem que ter a visão. Você vai alinhar isso com a visão, vai levar a fartura. Porque, peraí, eu entendi o que Deus tem comigo. Então, agora, eu vou alinhar tudo com isso. Vai ser uma coisa bem elaborada. Chega de coisas apressadas e bagunçadas na sua vida. Eu sempre falo, não entra o ano às cegas. Tenha tudo muito claro, elaborado. E coloque o seu foco lá. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado, somente para a necessidade. Então, o apressado, ele visa a necessidade. É resolver uma carência aqui agora, um problema aqui agora, uma solução rápida. Mas uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito, que ela entende o propósito de Deus para ela, ela tem uma visão clara para a vida dela, ela sabe que não é assim. Ela sabe que ela pode conseguir alguma coisa rapidamente. Pode. Aí eu preciso de dinheiro. Roubou um banco. Roubou um banco. Onde você conseguiu dinheiro? A que custo? Né? Eu estou carente e tal. Casou com a primeira pessoa que você encontrou ali na internet, não sei o quê. Pronto. Momentaneamente, para seus problemas emocionais, sentimentais, de carência acabaram. Logo você descobre que você levou um pesadelo para casa. Então, assim, a Bíblia ela está alertando. Aquieta e saber que eu sou Deus. Lança a ansiedade em mim. Eu tenho que cuidar de você. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas apresenta tudo a Deus. Não se preocupe com as coisas básicas. Me busca em primeiro lugar. Antes de você ficar aí, preocupado com muita coisa, vai me buscar. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida. Justiça e honra. Se eu digo que eu quero vida, que eu quero justiça, eu quero honra, o que eu tenho que seguir que a Bíblia está dizendo? Justiça e lealdade. Duas coisas que nos dias atuais está raríssimo. Está raro, gente, encontrar alguém que ama a justiça e que é leal. Que coisa triste, né? Pessoas que não são leais à família, ao lugar que ela ganha o pão, ao trabalho dela, à igreja dela, não são leais. Elas são desleais. Elas perguntam por que na vida delas nunca chega uma vida abundante, a justiça e a honra. Por que eu nunca sou honrada? Por que isso não acontece na minha vida? Porque você não segue a justiça e a lealdade, porque quem segue a justiça e a lealdade, no final vai encontrar o quê? Vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam, porque o sábio
é quem tem sabedoria. Sabedoria, o princípio dela é temer a Deus. Então, essa pessoa, ela teme a Deus. Ela conquista a cidade dos valentes. Ela é capaz de conquistar uma cidade onde só tem valentes e derrubar a fortaleza em que eles confiam, porque eles colocaram a confiança numa fortaleza falível. E o sábio, ele coloca a confiança dele em Deus. O temor dele, ele teme a Deus, ele não teme a homens, ele não teme situações, ele teme a Deus. Então ele conquista coisas que para todo mundo é impossível de ser conquistado. Não foi o que aconteceu com Israel? Conquistou a cidade mais antiga, uma fortaleza impenetrável. Ela já era mais antiga exatamente porque ninguém conseguia entrar lá. Ela era impenetrável, aquelas fortalezas. E o povo de Deus, por temer a Deus, então era um povo sábio. O sábio conquistou o quê? A cidade dos valentes. E foi assim a conquista da terra prometida. Por quê? Porque havia temor. Aquele que segue a justiça e a misericórdia achará a vida. A justiça e a honra. O homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força da sua confiança. Só outra tradução. Humilha a força da sua confiança. Quer dizer, ele humilha aquilo que ele tratava, que ele botava confiança e tratava como a sua força, a sua proteção. É humilhado. No que você confiou? Se não for Deus, se você não confiar em Deus, onde você colocar a sua confiança, essa força vai ser humilhada. Quem já não viu a sua força ser humilhada? Com toda a sua cultura, o seu conhecimento, os seus contatos, a pessoa passou vergonha do mesmo jeito. Porque ela colocou a confiança dela numa coisa falível. Mas quem coloca no Senhor, conquista o que parece impossível de ser conquistado. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Então, o tempo todo, o Senhor está dizendo, nós trabalhamos em conjunto, tá? Você coopera comigo, se você entendeu, você tem que cooperar. Ele, o tempo inteiro, ele está dizendo, você vai fazer a sua parte, e então eu vou fazer a minha. Você está querendo que eu faça a sua também? Não, eu vou fazer a minha. Então, você vai preparar o cavalo. Você vai agir com sabedoria. Você vai fazer o que cabe a você. E eu vou dar vitória a você. O problema é que tem gente que quer que Deus, ele pega o cavalo no passo e ainda arria o cavalo. Entendeu? Se brincar, dá mãozinha, já viu? Ao invés da pessoa botar lá no estribo logo, ela está pedindo. A gente, quando era pequeno, o pai da gente é que fazia isso com a gente. Né? Meu pai fazia assim, para a gente subir na mão dele, para ele dar um impulso e levar a gente para cima do cavalo. Porque o nosso pezinho não alcançava no estribo. Então, ele abaixava e botava. Tudo bem, ele vai te dar um apoio que você precisa. Mas chega um ponto da vida, no início, quando você é bebezinho na fé, ele vai te dar esse apoio, mas chega um momento que ele diz assim, rapaz, olha que perna comprida que você tem. Você acha que você não encaixa nesse estribo, não, criatura? Olha que pernão que você tem, põe aí e sobe nesse cavalo. Então, prepara seu cavalo para o dia da batalha. Você prepara, você arria o cavalo, você pega o cavalo, arria o cavalo, e agora você vai para a guerra. E Deus te dá vitória. Deus dá vitória. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Boa reputação. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Por isso que você precisa entender sobre as coisas intangíveis. Porque elas têm mais valor do que aquelas que são tangíveis e que muitas pessoas matam, roubam, traem para poder obter. Se vendem para obter.
uma boa reputação, uma boa estima, ser uma pessoa de caráter, de palavra, de credibilidade, de honra, não é? Das pessoas olharem e dizer assim, eu sei o que esperar dele. Eu sei muito bem. Não. Alguém falou alguma coisa, não, aquele lá não, você está muito enganado. Ele jamais faria isso. Por quê? Porque vale mais do que grandes riquezas, vale mais do que prata e ouro. O que é que o Senhor está nos ensinando? Não se venda. Porque às vezes você está dando valor a uma coisa que é infinitamente menor. Muito. Muito. Porque às vezes você pode não ter grande riqueza, prata e ouro, mas a sua palavra, um conselho seu, uma direção que você dá, aquela pessoa vai fazer. Então ela vale mais do que para... o que Pedro e João disseram para o paralítico da porta formosa? Nós não temos prata e ouro, porque você não precisa disso. Isso aí não vai mudar a sua situação. Ele podia ter toda a fortuna do mundo, ia mudar aquela situação? Não. Ele ia continuar sendo aleijado. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu dou o que você precisa. Você precisa de autonomia, você precisa ser livre dessa escravidão. Levanta e anda. Mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas. E o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. São escrituras que nós temos que levar para a vida. Quando você segue instruções, você pega a palavra e você vai mastigando. E você vai colocando em ação na sua vida. Peraí, a palavra está me dando toda a linha do que eu tenho que fazer. Está aqui. Olha aqui, veja bem, quantas direções claras, sem complicação, que quando entram de forma revelada, mudam o curso da minha vida. Por quê? A mentalidade velha não vai trazer nada novo. A mente que criou o problema não tem condições de trazer a solução. Então, aquele modo velho de pensar, tem gente que eu vejo que mantém o mesmo padrão de pensamento. A mesma linha de pensamento. Você vê que a pessoa não mudou, ela não aprendeu com os erros dela, com as tragédias dela, com os fracassos dela. Você vê ela indo pelo mesmo caminho, como se fosse irracional. Como se ela não tivesse a capacidade de pensar. Aí você vê ela indo pela mesma direção, você fala, peraí, você já não tomou esse rumo uma vez e deu errado? Você já não fez isso uma vez e não funcionou? O que você está fazendo de novo? Não, mas agora, você é um apostador. Você está apostando com a sua vida. E nós estamos aqui para investir e não viver apostando, jogando com a sorte. Vamos ver no que dá. É meu sonho. Às vezes não é sonho, é pesadelo no final, é delírio. Tem gente que ela decidiu ser uma aventureira, entendeu? Ela vive se aventurando, eu não sei no que vai dar, mas eu vou me aventurar. Ela não tem uma consistência. Ela tem uma instabilidade que você não sabe qual é a nova que vai surgir. Essa mente rígida, que não tem elasticidade,
não tem flexibilidade, ela não tem ampliação. É um odre velho. E o odre velho, ele se tornou duro, rígido. Ele não tem mais nada para oferecer. Agora você precisa do quê? De um odre novo, porque o odre novo, quando é colocado o vinho novo, ele vai sofrer uma pressão. É por isso que algumas pessoas estão sofrendo pressão agora. Mas algumas não estão dando a resposta certa. Ai, meu Deus! Você não queria tudo novo na sua vida? É óbvio, um odre novo recebe vinho novo, e agora então tem a fermentação, então tem uma pressão. Ele está dilatando, está expandindo. Então está empurrando, tem uma pressão. Isso é normal. O crescimento causa uma pressão. O progresso traz uma pressão. Isso acontece. Quinta-feira eu fiz uma reunião de última hora com o pessoal, porque o Senhor me trouxe de volta, eu sentia, Deus me deu aquele impulso que eu precisava falar com a parte interna. Lá vai eu. Interrompi ali tudo. Vou lá. E fui mostrando. A coisa básica, que eu repito o tempo todo. Os líderes se antecipam. Ó, visão. Ó, visão geral. Eu dou uma olhada aqui. Visão geral. Agora, ó, a visão de foco. Porque eu olhei de forma geral e enxerguei. Opa! Se aquilo lá não arrumar, vai estourar. Ó, foquei naquilo lá, porque eu enxerguei o problema. O que eu faço? Antes que isso estoure, eu vou o quê? Me antecipar, eu já vou resolver isso aqui. Que a minha vida é falar com esse povo. Antecipa, líderes se antecipam. Os fracassados apenas reagem. Eles esperam estourar, arrebentar com tudo para agora, eu preciso fazer algo com a minha vida. Porque você não acudiu antes. Estava dando sinais que isso ia arrebentar. Tem coisa que está na cara que a qualquer momento vai arrebentar. Por que você não age logo? Então a pessoa vive o quê? Reagindo. É como ela vive. E aí pergunta, por que ela está exausta, ela está cansada? Ah, minha vida não vai, tanta coisa dando errado. Não é, talvez não é que está dando errado. É que Deus mostrou para você, vai lá. Escuta, dá uma olhada. Agora, ó, enxergou o problema? Foca, vai lá e resolve. Para de deixar um negócio estourar para depois você sair correndo atrás do prejuízo. Mas isso você já ouviu. Né? Que os líderes governam, os líderes se antecipam, quem governa não vai estar à margem. Ele toma a dianteira. Então, uma mentalidade rígida, ela está travada num lugar, numa linha de pensamento, e ela mostra que ela não tem condições nenhuma de ser expandida, porque ela está dura. Então, botar vinho novo lá é perder, vai perder. Porque ela não pensa no que ela está pensando. Ela não tem, a verdade é que ela não tem visão de vitória. Ela tem uma visão de que já foi comprovada, de que está errada, que deu errado. Ela já teve fracassos por conta daquela visão, daquelas atitudes, daquele comportamento.
ela está lá de novo. Ela está indo para a mesma direção. E Deus está falando com a pessoa, não vai. Então, olha só, pensar parece fácil, mas é uma das coisas mais difíceis que tem. As pessoas confundem atividade mental com pensar, que são duas coisas diferentes. Porque, preste atenção, se eu te perguntar, se você se meteu num determinado problema pelo menos uma vez na vida, talvez seja melhor do que nós, você só se meteu uma vez em encrenca, se você tivesse pensado, você teria feito? Se você tivesse pensado, você teria feito? Você consegue trazer a memória que agora de algo que você fez e que você hoje tem consciência que se você tivesse pensado, você não teria feito de jeito nenhum? Está vendo tanto que pensar é importante? Você não pensou, por isso que você foi lá e fez. Tem coisa que você comprou que se você tivesse pensado, você teria comprado? Agora foi menos, né, não foi tanto movimento, foi, não. Então, isso significa que muitos continuam comprando sem pensar. E levando o que não precisam e fazendo dívidas que não precisam. Então, assim, eu poderia fazer 1 milhão de perguntas para você. Por exemplo, você talvez ouviu o conselho de alguém e não deu certo. Se você tivesse pensado exatamente o que aquele conselho significava, você teria dado ouvidos? Alguém aqui já ouviu um conselho que você mais tarde viu que aquilo foi a maior estupidez do mundo? Então, se você tivesse pensado, se você tivesse ligado ali os pontos, não, isso aí aqui é estúpido, não vou fazer isso aqui não. Mas você não pensou, você foi e simplesmente fez. Então, o que acontece é que muitos continuam em ponto morto, no piloto automático, não pensam, simplesmente vão fazendo. Estão botando para fora aquela programação que deu errado para o pai, para o avô, para a família, já deu errado, muitas decisões deram errado lá atrás, e a pessoa continua repetindo o comportamento, agindo da mesma forma, e está caminhando para uma derrota. Essa pessoa está pensando? Está? Não, ela não está. Ela está numa programação onde ela simplesmente é levada. Né? É aquela história de quem dirige. Você pode ficar anos sem dirigir. Você entra no carro, você sai. Por quê? Porque tem uma programação lá. Você pode dar uma engasgada na hora, se ele for mecânico ainda, ou não sei, você faz tempo que não dirige um mecânico e tal. Pode acontecer, mas você vai dirigir. Você já dirigiu uma vez, você vai dirigir. Não importa quanto tempo você fica sem dirigir. Você pega, você sai. É igual andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, você pode subir na primeira, dar uma balançadinha, daqui a pouco você vai embora. Se aprendeu a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Eu nunca vi uma pessoa esquecer de andar de bicicleta. Anos depois, ficou anos sem andar, voltou a andar. Por quê? É uma programação. Só que isso é bom, mas tem programações que são péssimas. A forma como talvez seus pais lidavam com as coisas, lidavam no casamento, e agora você foi programado para reagir da mesma forma. Age e reage da mesma forma. E o que está acontecendo? Você está afundando com a sua vida, você não está feliz. E está causando transtornos.
Porque a maneira como você conduz a sua vida é dentro de uma programação falida. Então, agora você precisa o quê? Trazer a consciência. 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 Ó, ter clareza. Clareza. Eu estou vendo tudo agora. Eu estou me vendo. Eu estou vendo a minha vida. Isso não funciona. Você vai esquecer em alguns momentos, porque você está programado, vai, mas aí você agora tem consciência, você se reposiciona cada vez mais rápido, até aquilo se tornar você. Porque o que muitos julgam, eu sou assim, não é que você foi assim, você foi programado para ser assim. Paulo fala disso, tanto fala que ele fala, você precisa de uma renovação mental, mude o modo de pensar, captura o pensamento errado e alinha e leva em obediência a Cristo. Capturei, capturei, esse pensamento está errado. Eu vou levá-lo à obediência a Cristo. Se eu pensar do mesmo jeito que eu sempre pensei, eu vou agir do mesmo jeito que eu sempre agi. Eu vou ter os mesmos resultados que eu sempre tive. E eu vou ficar reclamando que a minha vida não vai, que por que Deus não faz na minha vida, e Deus está dizendo, como assim? Como assim? É óbvio que eu faço. Mas eu li várias escrituras para você, para mostrar que tem coisas que você precisa crer e fazer, alinhar, como preparar o cavalo. Então você aprende a arriar um cavalo, o que não é tão simples como parece. Arriar um cavalo. Então você vai ter que entender daquilo, aprender. Né? A pessoa acha que é só jogar um negócio. Não. Tem um processo ali para não machucar o animal, também para você não rodar, aquele arreio rodar com você sem parar na barriga do cavalo. Então tem todo um... Você aprende, você faz. Agora Deus vai fazer o que você não pode fazer. Você sabia que a palavra sobrenatural não está na Bíblia? Você não encontra sobrenatural na Bíblia. A palavra sobrenatural. Porque Deus não difere uma coisa de outra. Ele espera que você entenda que com a bênção dele, com a mentalidade de Cristo, você pode construir uma grande vida. E aquilo que você não pode fazer, ele vai fazer. Quer dizer, nós somos guiados totalmente por Deus, pela mentalidade de Deus, pela visão do reino. Quando você sai disso aqui, você sobe, você não quer nunca mais descer. Nunca mais você quer aquela cabeça. Você nem tolera mais. E falando em tolerar, você só tem o que você tolera. Se você ainda está vivendo um tipo de vida que você não gosta, porque você ainda tolera esse estilo de vida, esses comportamentos, essa forma de pensar. E agora eu preciso... Faça várias perguntas para você. Puxa, se eu tivesse pensado, eu não teria feito. Se eu tivesse pensado ao modo de Deus, da maneira correta, eu não teria feito isso aqui. Eu não teria me envolvido nesse relacionamento, eu não teria dado início àquele negócio. Eu vi que aquilo não estava, já começou errado. Eu não teria me envolvido naquela amizade lá. Eu não teria comprado aquilo. Nunca, não. Para que fui comprar aquilo lá?
Eu fui tentar resolver um problema emocional, tentando comer, comprar, me envolver num relacionamento, e eu peguei foi problemas. Porque eu tenho que lançar em Deus. Pensar. Ora, Jefité o gileadita era um homem poderoso e valente. Quais eram as qualidades de Jefité que a Bíblia fala aqui, ó? Ele era valente, ele era valoroso, ele era um guerreiro. O que o nome Jefité significa? Ele abrirá, ele libertará. Aquele que abre e aquele que liberta. Então, esse nome, você vê que ele veio, foi dado a ele, profético, é um nome profético. Esse homem vai ser um homem que vai abrir, ele vai trazer abertura para situações fechadas, e ele vai trazer libertação. Através de Deus, obviamente. Através de Deus, é o que significa o nome dele, né? Deus vai abrir, Deus vai libertar, quer dizer, então toda vez que falavam Jefité, estavam liberando mensagens proféticas, que através de Deus, o que estava fechado ia ser aberto, o que estava travado, escravizado, ia ser liberto. Então, ele era filho, ora, Jefité, o gileadita, era um homem poderoso e valente. E ele era filho de uma prostituta. E Gileade gerou Jefité. A mulher de Gileade deu-lhe à luz filhos. Os filhos da sua mulher cresceram. E eles expulsaram Jefité e lhe disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então, olha a história de Jefité. É uma história nada fácil. Olha a marca, que a Bíblia não esconde nada. Então, você vê que a própria palavra de Deus não esconde. A mãe dele era prostituta, o pai se deitou com uma prostituta e ele foi gerado, e obviamente que ele não foi um filho desejado. Essa prostituta engravidou, ninguém planejou, Gileade não planejou, a prostituta não planejou. Tanto que a Bíblia está deixando claro, isso aqui foi algo que aconteceu. Inesperado para todo mundo. Muito bem. O Jefité foi criado nesse contexto de orfandade, de vergonha. E aí, pelo que nós percebemos, esse pai trouxe o Jefité. Aí a mulher dele dá à luz a filhos. Os filhos crescem, olham para o Jefité e falam: não, você não vai herdar nada aqui. Nós não queremos nada com você, Jefité. Você é filho de uma mulher estranha. Você é um corpo estranho aqui. Então, era muita humilhação. Agora, olha só, a Bíblia fala das qualidades dele. Que ele era um valente, um poderoso, um homem poderoso, não é a Cléo que está falando, a Bíblia lá, ó, ele era um homem poderoso e valente. E a Bíblia continua. Então ele era um homem poderoso e valente, e ele era filho de uma prostituta, e Gileade gerou Jefité. Então o fato dele ser filho de uma prostituta não o travou. Se por uma determinação, uma revolta inicial, eu não sei, a Bíblia não dá esse detalhe.
Mas a verdade é que ele, a despeito de como ele foi gerado, não foi filho desejado, foi gerado em condições terríveis, provavelmente num prostíbulo, mas ele era um homem poderoso. Ele se tornou um homem poderoso e ele era valente. Tanto que esse homem se tornou o número 1 da nação. O número 1. Debaixo dessa humilhação, dessas condições terríveis, dessas ofensas, muita rejeição, muito desprezo, vergonha. Para Jefté se tornar um homem poderoso e valente, ele ficou pensando no passado dele, na forma como ele foi gerado, dia e noite, lambendo feridas, se remoendo. Não, ele buscou uma força, pode ser até, sim, que isso o motivou, mas de uma maneira boa. A despeito da minha mãe, das minhas condições aqui, de como eu fui gerado, de como as pessoas estão me vendo por conta da minha mãe, por conta da forma que eu fui gerado, eu decido que eu vou ser um homem poderoso. Eu decido que eu vou ser um valente. Então ele colocou a força. Então aqui você vê um homem que ele focou em algo. Ele não se jogou nas frustrações, porque ele tinha muita coisa para frustrar. A mãe, né, que é uma figura sagrada, né? A mãe, né, gera ela gera filhos, né? É uma extensão do Senhor. A mãe dele, ele sabia que a mãe dele, ele não foi projetado, planejado, nada. Aquilo escapou e a mãe dele estava ganhando dinheiro para aquilo. E simplesmente ele escapou, ele foi gerado. Aí o pai dele pega esse menino. Aí a esposa desse homem não fala como que ele foi criado, mas mostra que ele botou a cabeça dele no lugar certo. Ele decidiu que ele não ia ser um fracasso, que ele não ia ser uma derrota. Os irmãos humilham, desprezam, mas ele tem algo bem claro dentro dele. Eu não desço ao nível de vocês. Então Jefté fugiu dos irmãos e habitou na terra de Tobi, e ali estavam reunidos com Jefté homens vãos, e eles saíram com ele. Olha só, ele vai embora, ele não quer mais ficar ali, e aí alguns homens na linha de Davi se unem a ele. E é interessante isso, porque esses homens se tornaram um exército forte através de Jefté. O que mostra, então, que Jefté tinha um poder de influenciar, de impactar. As pessoas que se uniram a ele não eram pessoas prontas, mas pessoas que, pelo jeito, queriam subir o nível. E ele trabalhou essas pessoas. Aí, o que nós vamos ver aqui? Ó? E sucedeu que, com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. E assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel, os anciãos, os mais velhos de Gileade, foram retirar Jefté da terra de Tobi. Eles entenderam que sem Jefté era impossível vencer essa guerra contra Amon. Vai olhando as condições de Jefté e no que ele decidiu se tornar. O foco dele, o lugar que ele decidiu ocupar.
Pois os homens mais velhos, os anciãos, se levantaram e disseram, só tem um jeito. Ou a gente busca Jefté, ou nós estamos perdidos. Olha como Deus faz. Mas por que eles só enxergaram um homem para liderá-los? Porque esse homem não se especializou em vitimismo, em lamber feridas, mas em ser alguém de alto nível. Ele ocupou esse lugar, onde o passado dele, a família, as condições em que foi gerado, não tiveram esse poder, esse impacto sobre ele. Ele focou a relação dele com Deus em se tornar um homem poderoso. Quando o problema vem, isso para mim é muito forte. Só tem um homem que pode liderar esse povo? Só uma pessoa que pode liderar? E eles disseram a Jefté, vem e ser o nosso capitão, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. E Jefté disse aos anciãos de Gileade, não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? E por que agora vindes até mim? Agora, quando estais em aflição? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté, por isso, voltamo-nos para ti agora. É por isso mesmo, você tem razão, porque nós estamos em aflição e só tem você. Você vê que esse homem trabalhou de tal maneira que ele se tornou uma pessoa de valor. Não era o que ele vestia, não era o que ele tinha, era quem ele era. Porque ele era o filho da prostituta, o filho bastardo de Gileade, que foi expulso de casa para não receber herança nenhuma. Mas isso não mudou sua identidade. Ele continuava sendo o homem poderoso e valente, um poderoso valente. Um homem poderoso, um guerreiro. E eles falam, por isso mesmo, nós estamos em aflição. Por isso voltamos-nos para ti, para que possais ir conosco e lutar contra os filhos de Amon, e ser o nosso cabeça sobre os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciãos de Gileade, se vós me trouxestes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei o vosso cabeça? Quer dizer, eu vou ser o líder de vocês, eu vou ser o juiz de vocês, que era como eles tratavam naquela época. E os anciãos de Gileade disseram a Jefté, o Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e o capitão sobre eles. Porque o Jefté, ele quis mais do que ser o juiz. Ele viu que ele podia ocupar uma posição completa, não só juiz, mas o capitão, o comandante de todo o exército. Então ele foi feito cabeça e capitão sobre eles. E Jefté declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. Mispá é o quê? Lugar alto. Todas as palavras foram declaradas num lugar alto. Mispá é o lugar mais alto. Por que ele declarou diante do Senhor? Porque isso tinha importância. Quando uma vez que a palavra era liberada, era declarada e assumido ali um compromisso,
Ninguém podia voltar atrás. Havia tanto temor e tanta reverência que ninguém ia passar por cima. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Olha como o anjo do Senhor falou com ele: está contigo, homem poderoso e valente. O próprio céu o tratou como homem poderoso e valente, porque ele construiu não só uma história na terra com as pessoas, como no céu. Você vê que ele era visto como um homem poderoso na terra e era visto no céu também. Ele vinha agradando o céu. E Deus permitiu essa situação para levantar o Jefté. E todo mundo teve que reconhecer que ele era o meio pelo qual Deus daria vitória à nação. Ele seria aquele que ia abrir caminho, que ia trazer libertação. Sabe o que eu vejo? Jefté não desceu ao nível dos irmãos, não desceu ao nível de ninguém. E para voltar, ele não aceitou menos. Ele quis a posição de cabeça e de capitão. Para voltar, ele não voltou de qualquer maneira. Ele voltou com um acordo muito bem traçado, muito bem estabelecido. Ele não voltou de qualquer jeito. Ele fez com que aquele povo declarasse diante do Senhor o que estava sendo feito e que ia ser cumprido, que era uma aliança que estava sendo feita, e ele não aceitou voltar só para ser uma coisa. Eu quero ser cabeça e capitão. E ele voltou para ser cabeça e capitão. E quando você abre, você entende que isso é um modo de pensar. É aquela pessoa que ela constrói uma história e ela agora não aceita menos. Ela não deixa que alguém coloque nela a visão daquela pessoa. Ele não deixou que colocassem nele a visão do sem valor, do bastardo, filho da prostituta. Não. Não, eu sei quem eu sou, eu acredito nisso. E você vê que ele segurou. Então volta e você vai ser nosso cabeça e capitão. Eu volto, mas eu vou ocupar o lugar de cabeça, você o juiz e você o capitão, aquele que vai dirigir, que vai coordenar toda essa nação, todo esse povo. Eu vou estar à frente do exército de Israel. Eu vou decidir o que tem que ser feito. Você vê que ele estava seguro e ele não abriu mão. Como uma pessoa chega nesse nível? Quando ela sabe quem ela é. Ela sabe o que ela construiu. Ela entende que ela não tem que aceitar menos ou que alguém imponha sobre ela uma visão com base em acontecimentos que foram difíceis, mas que ele superou. Mas tinha gente que ainda o tratava como bastardo, filho da prostituta. Mas ele não se via dessa forma. Ele se via como um homem poderoso e um valente, que foi o que ele trabalhou a vida dele. Ele trabalhou para ser. Ele não ficou parado no tempo. Eu sou o filho da prostituta, né? O que me sobrou? Eu sou filho da prostituta, eu sou filho bastardo, meus irmãos me odeiam, ninguém quer nada comigo, nem a herança, olha só, não vou ter nem direito à herança. Não, você vê que nada disso foi peso. Ele focou naquilo que ele acreditava, em se tornar um homem poderoso, de maneira que se tornou inquestionável. Ninguém questionava que a saída para eles era Jefté. Você está vendo o que é visão? Ele podia ter focado na forma como ele foi gerado.
e ficado lá, ó, com muita gente. Tem gente que parou no abuso que sofreu, no desprezo que sofreu, na perda que sofreu, no abandono que sofreu, ele parou lá. Nunca mais saiu. Até hoje, você fala com ele, ele vai trazer as mesmas coisas. E ele vai culpar os resultados dele, é porque me deu um desconto, não é mesmo? Olha onde eu fui criado, olhem as condições, olhem que condições eu fui criado. Imagina se Jefité tivesse procedido dessa forma. Ele teria sido um coitado perdido, sem história. E ele construiu uma grande história. Porque a despeito do pai, a despeito da mãe, a despeito dos irmãos, eu sei o que eu quero para a minha vida. Porque só uma pessoa que tem uma visão maior, uma visão de futuro, porque ele não se tornou um homem poderoso da noite para o dia. Ele não se tornou um guerreiro, o guerreiro número 1 da nação da noite para o dia. Ninguém se torna uma pessoa dessa da noite para o dia. Isso mostra que desde pequeno ele vinha focando a coisa certa. Desde pequeno. Ele decidiu mirar algo, ele teve uma visão para a vida dele. Em quem ele se inspirou? No Josué, vou me inspirar no Josué. Eu vou me inspirar em gente que fez história. Ele focou. E ele foi construindo uma história. Construindo. Será que ele não foi atacado por emoções, por sentimentos? Foi. Mas ele continuou focado. Ele tinha o quê? Uma visão. Eu vou me tornar o número 1. Eu vou ser um grande guerreiro. E ele chegou num nível onde ele se tornou um poderoso, um homem poderoso, a Bíblia chama. Não só na terra, no céu também, porque o anjo chamou assim. E o texto começa dizendo que ele era um homem poderoso. Os anciãos de Gileade estão deixando claro que ele era a saída para aquele problema. O anjo aparece para ele e deixa claro e diz: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Então, se isso não mexe com você, não há o que fazer. Isso aqui é gente focada. É gente que escolheu um caminho para a vida. Que focou algo e perseguiu todos os dias da vida. Ele não ficou parado lá. Talvez ele nasceu no prostíbulo. Eu não sei. Onde é que a mãe dele deu a luz? Na casa do Jefité, eu não acredito que foi. Então, provavelmente, ela deu a luz no prostíbulo. Mas ele creu em Deus. Ele decidiu crer. Que ele podia, a despeito de tudo aquilo, ser um homem de grande valor, onde ele ia construir uma história de valor. Ele ia ser reconhecido como alguém de valor. E ele focou. Dia e noite. Porque ninguém chega nesse lugar fazendo algo esporádico, de vez em quando, ou chega. Isso aqui é uma vida disciplinada, é uma vida contínua, é alguém que tem uma visão para a vida. Eu não vou passar a minha vida como um coitado, como um ninguém, como o filho da prostituta, o filho bastardo de Gileade. Eu vou construir minha própria história. E construiu.
com a terra e com o céu. Aqui não tem o que dizer. O texto não tem o que explicar, só você lê. Uma pessoa que pensa um pouquinho, lê o texto, ele entendeu. Meu Deus. O texto começa dizendo, quer dizer, todo mundo via ele assim. Os anciãos viram ele assim. Os homens sem futuro foram nele porque viram nele um futuro. O anjo aparece para ele e diz, o Senhor está com você. Homem poderoso e valente. O céu o chamou de homem poderoso e valente. E aí você conhece a história. Ele foi e ele lutou uma negociação e foi muito sábio, contou, você vê que ele entendia, ele conhecia a história da nação. Se você ler o texto, ele discorre com clareza, a história da nação para o rei de Amon. Ele deixa claro, não, nós não tomamos nada, eu não vou abrir mão, nosso Deus nos deu. Foi quando, inclusive, aquela passagem que eu gosto tanto, foi Jefté que falou para ele, ó, quando o seu Deus Camus te dá alguma coisa, você não pega? Por que eu não vou pegar o que Deus está nos dando? Mas não teve acordo. Aí ele ainda fala para o rei de Amon, você está cometendo uma bobagem em me lutar contra mim. Porque dentro dele, apesar de ser uma guerra muito difícil, que ele precisava de Deus, ele estava convicto, Deus não vai me desamparar. Aí a Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele faz um voto, você sabe que ele tem vitória, ele conquista, ele sai melhor, a nação, eles saíram bem melhor daquilo, porque além dele vencer o inimigo, ele ainda conquista várias cidades que estavam em posse do inimigo, enfim. Ele está aqui registrado no livro de Juízes, o lugar que ele ocupou, a posição que ele ocupou. Um sujeito que, se não fosse Deus, ele acreditar em algo maior, talvez tivesse aceitado algo menor para a vida dele. Mas ele não aceitou. Ele não aceitou menos. Ele quis o lugar de cabeça e capitão, porque ele trabalhou por isso. Então, Deus está aqui, ó, nos levando a romper com um padrão e nos elevando, ó. Chega. Ele não poderia dizer, cabeça e capitão, esse é o lugar que eu quero. Eu vou ser cabeça dessa nação e o capitão dessa nação. Se ele não tivesse construído uma história. Você vê que o que eu vejo é que Jefté, ele tinha esse alvo de um dia chegar nesse lugar. Porque ele passou a vida dele se preparando para esse momento. Quando chegou o momento, ele foi a pessoa. Aí lembra dos irmãos, você não vai herdar nada. Ele lá precisou de herança alguma. Ele volta para ser o cabeça daquele povo, o capitão daquele exército. Ele volta para ocupar um lugar muito superior, uma posição muito superior, que aquilo tudo ficou no passado. Imagina quem olhou para ele como menor. Imagina se ele tivesse passado a vida olhando para ele como uma pessoa menor e se nivelado por baixo e aceitado menos. Que eu vejo muita gente fazendo. A pessoa não acredita no que Deus tem com ela. E ela aceita menos. Ela aceita menos do que a palavra está prometendo. A palavra de Deus está prometendo. Tem promessas, está ali, é para você. Mas ela não acredita. Ela aceita menos. Eu amo muito o Deuteronômio,
28, e apesar da gente ler Deuteronômio 28 sempre, parece que algumas pessoas ainda têm tanta dificuldade que não entra. E acontecerá que se ouvires diligente a voz do Senhor teu Deus para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Quer dizer, não importa o lugar. Não importa. Não importa a geografia. Não importa. Se você está na cidade ou está no campo, se a bênção do Senhor estiver com você, não tem limitação geográfica. É a bênção. É para você, Deus quer você no campo, Deus quer você na cidade, não importa. Bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra. Quer dizer, bendito os filhos, bendito o que você planta, o fruto dos teus animais e o crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Não importa com que você lida, seus filhos são abençoados, sua lavoura é abençoada, seu rebanho é abençoado. Obviamente que o texto fala do contexto deles, né? Que era agricultura, pecuária. E ele está dizendo, não importa com que você lida, você vai ser abençoado, vai ter crescimento, o crescimento das suas vacas vão crescer, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Não importa o ramo de atividade. A bênção do Senhor estará lá. Você vai ser bendito. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. Você vê que não tem limitação temporal. Não importa o tempo. Se quando entra, quando sai. Se o tempo é de crise, se não é, não importa. Por quê? Porque ele plantou a pessoa junto às águas. Salmo 1, Jeremias 17. Ele plantou. E você ali vai prosperar. Vai prosperar altamente. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. Não importa, você não tem que se preocupar com os inimigos, porque ele vem por um caminho, mas ele foge por 7. O 7 na palavra de Deus é plenitude, é perfeição. Quer dizer, Deus faz de uma maneira que não sobra, não fica sinal daquilo. O Senhor ordenará, Ele dá uma ordem, que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. E em tudo que puseres a tua mão. Já parou para pensar, se todo cristão declarasse essas escrituras todos os dias? Ou frequentemente, né? Não, você lê, a pessoa amém, maravilhoso. Mas você não acredita nisso? E te abençoará na terra que o Senhor Deus deu, que o Senhor teu Deus te der.
Se Deus deu a você um território, Deus deu a você uma terra, é para ser abençoado. Não sou eu que estou dizendo. O Senhor te estabelecerá como um povo santo, quer dizer, separado para si mesmo. Você é estabelecido. Como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Você só tem que andar alinhado com Ele. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, terão medo de ti. Todo mundo vê. Aquela pessoa é abençoada. Gente, isso é inegável. Todo mundo vê aquela pessoa abençoada. Não mexe com ela. Eu já ouvi isso tantas vezes. É uma pessoa abençoada, não adianta mexer. Ela não vai perder. Deus é com ela. A bênção do Senhor está com ela. Por quê? Porque você está alinhado com Deus. O Senhor te tornará abundante em bens. Abundante em bens. Você está vendo que ele fala de uma prosperidade? Não é uma riqueza vazia, é uma riqueza completa, que não está baseada só em conquista de coisas, mas é sucesso na família, sobre os inimigos, na vida, na saúde. O Senhor te tornará abundante em bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, na terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. Quer dizer, você vai ter fruto de tudo quanto é lado, tudo vai frutificar. Incrível! Incrível! O Senhor te abrirá, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, abundância de bens. Os céus para dar chuva, bênçãos, até a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Toda a obra das tuas mãos, tudo que você fizer. E emprestarás a muitas nações, e tu não pedirás nada emprestado. E é maravilhoso isso, viu? Porque você teve um tempo que devíamos. Aí saímos daquilo. Aí você entra num tempo, por você honrar a Deus, a sua palavra, os seus princípios, você agora tem para emprestar, você tem mais do que o suficiente, Só que aí você vai ainda para um nível mais alto, porque a sua generosidade cresce tanto, que agora você não empresta, mas você dá. Você sabia disso? O generoso prospera, diz a Bíblia, de tal maneira que ele não consegue mais viver sem dar alívio aos outros, porque quem dá alívio aos outros recebe alívio. O que acontece? Ele chega num ponto onde emprestar já é coisa do passado para ele. Agora ele dá. Ele tem para dar. Por quê? Porque em boa medida... Dai e ser-vos-á dado, em boa medida, recalcada, sacudida, abundante, derramada, transbordante, derramada. Começa a transbordar. E isso em tudo. Você agora tem bons conselhos para dar, boas direções, você tem ajuda. Você sabe aliviar, você já sabe o que fazer. Algo chega para você, você sabe o que fazer. Tem coisa que você simplesmente, lá dentro, o Espírito já fala com você. O que você tem que fazer. Você vai e faz.
Você não precisa de muitos movimentos, você já sabe o porquê que Deus levantou você, por que Ele trouxe você a esse lugar. Então você ocupa esse lugar. Então o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, abundância de bens, os céus para dar chuvas, a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos, e emprestarás a muitas nações, e tu não pedirás nada. O que está escrito? E tu não... Vamos de novo, e tu não... Você está vendo qual é o padrão? Você está vendo qual é o padrão. O padrão não é viver devendo, não é viver pedindo emprestado. O padrão é esse. Então, como que você sai desse lugar para esse lugar? O primeiro versículo. Você crê, você se alinha, por um tempo você vai ter que pagar um preço que você nunca quis pagar, e aí você começa a colher os resultados. O problema de muita gente é que nunca pagou o preço que deveria pagar, que vale a pena pagar e que vai trazer para esse lugar. Esse texto, ele está dando para você uma visão de vida. Então, você obedece a Deus, tudo que Ele está falando. O que eu tenho que fazer? É isso, vou fazer. E aí você sai desse lugar, que é difícil, para esse lugar de abundância. Para esse lugar maravilhoso, que é onde você empresta, agora você já não empresta, mas você dá, você não pede emprestado para ninguém, você tem certeza, você acredita no Deus que é dono do ouro e da prata que vai te suprir. Você acredita no Deus que foi lá com Isaac, que foi lá com Abraão, que foi lá com Jacó, que chegou com um cajado e saiu com 2 caravanas. Você acredita. Você fala, por que seria diferente comigo? Não. O que eu tenho que fazer? Isso aqui eu vou fazer. Preço todo mundo paga, eu vou pagar o preço certo. Porque eu quero viver isso aqui. Gente, eu estou falando de Jefité, aquele que abre, aquele que liberta, aquele que tinha tudo para ter uma vida ruim, mas focou uma grande vida. E a perseguiu. Eu comecei lendo as Escrituras para você, para chegar aqui, ó. A gente está costurando o negócio. Fizemos todo um caminho para chegar aqui, ó. É esse o padrão, essa é a vida que nós fomos chamados a viver. E você tem que parar mais, não tem mais. É para todo aquele que crê. Ah, porque isso? Não. É para todo aquele que crê. Ah, crise no... Não. É para todo aquele que crê. É que comigo, não tem com você ou com a outro. É para todo aquele que crê. É que olha lá... Não, é para todo aquele que crê. A máxima, qual é a máxima bíblica? Qual é a máxima? Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Se você diz assim, não dá, não dá mesmo. Se você faz a sua lista do porquê que não dá mesmo. Porque se você acredita que é possível, é possível. Se você acredita que não é possível, não é possível. Você tem o que acredita. A parte da Bíblia que você acredita é que se cumpre.
Você tem que sair daquilo que eu chamo de tom de fé. Para algumas coisas você até acredita, para outras não. Tudo é uma questão de fé. Dizimar e ofertar é uma questão de fé. Manter um casamento funcionando é uma questão de fé. Criar filhos para a glória de Deus é uma questão de fé. Manter uma vida disciplinada é uma questão de fé. Não desviar a sua atenção nem para a direita, nem para a esquerda é uma questão de fé. Tudo. Eu acredito no que o Senhor está falando e eu me alinho. E eu vou fazer conforme Ele está falando. Está me dirigindo. Vai exigir o quê? Quebrantamento, humildade, renúncia, sacrifício, entrega. Então, mas aí eu vou escolher que tipo de dor eu quero passar. A dor para dar à luz a coisas de valor ou a dor? Você não lembra daquela escritura? Que você teve dores de parto, mas deu à luz vento? Esqueceu dela? Não esqueceu não, né? Então, você teve dores de parto. Imagina você ter aquelas dores horríveis. E aí dá à luz o quê? Vento. Deu à luz a vento. Só ficou na dor, porque não veio bebê, não veio nada. O que acontece com muita gente? Sofre, geme, camela, para dar à luz o quê? Vento. Não vem nada. Nós engravidamos e nos contorcemos, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo, a dor foi em vão. Chega de dores em vão, chega de sofrer em vão. Chega, põe um ponto final. Chega de sofrer uma dor que não te leva a lugar nenhum. Algumas pessoas têm que fazer uma risca no chão. Chega de dar a luz a vento. Dar luz a vento. Tem gente que está escolhendo ter o mesmo ano de sempre. Eu estou olhando aqui, estou vendo pelo número de pessoas, onde é que estão os outros. Sofri um ataque, sofri isso, aquilo. Quem quer vem se arrastando. Conversa fiada. Eu já vim para esse altar fazer culto. Com tudo que você possa imaginar. Ciático inflamado, rim com problema, febre. Eu não vou nem contar que eu quero seguir com a palavra. A experiência que eu vivi essa noite. Ontem eu fui, de novo, eu sabia que aquilo era espiritual. Eu fui atacada com cólicas horríveis. De novo, que me vinha, parecia até que era uma crise renal. Que doía, vinha o estômago, vinha para as costas, eu não tinha posição. Não tinha posição. De eu já não ter mais lugar, eu não conseguia assim, eu não conseguia assim, deitada não estava bom, sentada, não tinha lugar para mim. Olha só, preste atenção, como é o mundo espiritual. Era uma luta para me impedir de estar aqui, porque do jeito que eu estava com aquela dor, não dava para falar. Do nada. Aí. Eu orei e tal. Bom. Deitei. Eu mal deitei. Eu tinha melhorado, dar uma melhora, tomei um analgésico, uma coisa, deu uma melhoradinha. Deu o quê? Deu um cochilo de 1 hora e pouco. Eu acordo que eu já não tinha posição. Aí já levanto. Meu Deus, eu preciso dormir, eu tenho um dia. Me ajuda, Senhor. Como é que vai ser? Me ajuda, Senhor. Não. Aí, eu estou lá, eu estou com a minha dor. Eu escuto o Fer vomitando. Passando mal.
cato eu o azeite e vou lá. Entendeu? Ele, mãe, vai deitar. Eu falei, não, vou orar, vamos orar. Eu vou. Isso não vai, eu não admito isso. E guerreei. Volto, deito. Quando eu vou pegar um pouquinho assim, eu ainda não estou dormindo, eu tenho uma visão. Uma cobra, mais ou menos assim, ó. Ela é fina e ela é pequena. Não é grande. Mas ela vem e ela entra. É que agora eles pintaram, mas ali em cima tinha uma espécie de um pergolado na fachada. E ela entrou entre o pergolado. Eu abro o olho assim e eu entendi. Era pequena, mas o suficiente para nos atrapalhar. E eu falei, vai querer atrapalhar os outros. Eu preciso derrotar isso aqui. Eu estou com a dor, lembra? Eu estendo a mão. E eu digo, eu te repreendo. Eu repreendo agora essa força demoníaca que se levantou contra a minha casa, contra a minha vida, para impedir o trabalho de amanhã. E que quer atacar as pessoas, quer atacar os membros, quer atacar as igrejas. E repreendi. Quando eu clamo, eu vejo como se fosse um fogo que ela queimou, ficou assim, queimada, preta, que cai no chão da calçada. Morta. Eu fui sumindo, a minha dor foi desaparecendo e eu consegui dormir o suficiente para me levantar melhor. Não ouvi mais o Fer melhorou, creio que talvez ficou com algumas, né, sentiu assim, mas melhorou. Quando eu me levantei, a primeira coisa que eu fiz foi levantar o clamor de novo por toda a igreja. Falei, não deixa, Senhor. Não deixa o mal roubar a igreja. Não deixa roubar o quarto jejum. Não deixa, Senhor, não deixa. Porque eu sei, uma luta desse tamanho é porque o Senhor tem coisas muito grandes esperando por nós. Tem coisas enormes. Sabe, Deus está fazendo uma obra grande. Eu sabia disso. Eu clamei ao Senhor, pedindo ao Senhor. Ainda pedindo a Deus, Senhor, eu preciso da força de sempre. Me dê aquela força de sempre, que eu não aceito ser o contrário. E fui ali buscando exatamente isso. Voltar, porque foi um dia que debilitou, foi chato. Mas você tem que se levantar. E eu orei por todos. Eu estou aqui. Eu tenho certeza. Aleluia. Eu tenho certeza que eu não fui a única que de alguma forma foi alvejada. Eu acredito que outros foram, mas venceram e estão aqui. Venceram e estão aqui. Então, o que isso significa? Que quem não veio foi porque não colocou a devida importância, porque quando um negócio nos é caro, é muito, muito caro, é importante, você não aceita, não existe a possibilidade de você não estar lá. Aquilo te é caro, aquilo é algo de valor para você. Você não admite. Então, você vai lutar espiritualmente, e a mente é um negócio impressionante. Quando você bota um negócio assim, ó, vai ser assim. Não importa, Deus é comigo, e vai ser assim. Vai. Você se levanta e vai e diz, Deus vai me honrar nisso. Então, meus queridos, a Bíblia está aqui, ó. Está tudo aqui. O padrão é alto, não é esse padrão baixo. Onde
eu vou sendo movido pelas circunstâncias, levado pelas circunstâncias. Ah lá, Saul, forçado pelas circunstâncias. Eu faço escolhas horríveis para a minha vida porque as circunstâncias mandam em mim. Não, o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda. O Senhor. Você vai ser sempre cabeça, nunca rabo. E só estarás em, não é a palavra da Cléo. O que está escrito aqui? E não estarás embaixo. Você só vai estar em cima e não estarás embaixo. Foi a Cléo que botou isso aqui? É a palavra da Cléo. O ministério criou essa palavra é bonita. Pega isso. Não, isso foi Deus. Deus. Então ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno neste dia, para que os observes e os cumpras, e não te desviares de todas as palavras que te ordeno neste dia, nem para a direita, nem para a esquerda, distração, para andares após outros deuses e um ídolo no coração tão ofensivo para Deus quanto o ídolo na mão, para o servires, que aqui fala o requisito fundamental é manter Deus em primeiro lugar em tudo, se você não se desviar para lado nenhum, você vai viver isso aqui. Não te desviarás de nenhuma das palavras que estão aqui, nem para a direita, nem para outro, nem para a esquerda. Aí se você ler o 15, eu não vou ler todo, obviamente, só isso aqui, mas acontecerá que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que eu te ordeno neste dia, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Gente, se você ler agora, a partir do 15, as maldições, você vai reconhecer coisas. Eu me lembro a primeira vez que eu li, eu reconheci coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu falei, meu Deus, isso está acontecendo comigo. Então, se tem maldição na minha vida, é porque tem causa. Porque maldição sem causa não pega. É porque tem causa. Tinha uma causa. Então, olha só. Se você ler a partir daí, você vai ver que talvez tem coisas na sua família, nas suas finanças, na sua saúde acontecendo, que tem motivo. O motivo é a desobediência. Mas até o 14, se você obedecer a Deus, é isso aqui que Ele tem para você, para mim, para nós. Mas nós somos atingidos? Sim. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o quê? Livre de todas. Nós podemos passar por alguns momentos difíceis, até para nos testar. Qual é a nossa resposta? Sabe, eu vejo que de tempos em tempos Deus permite algumas coisas para saber o que vai sair. Será que ela ainda acredita em cura? Será que ainda acredita em libertação? Será que vai lutar da mesma maneira que já lutou lá atrás? Será que nós estamos dando a mesma resposta, uma resposta de fé que nós já demos num determinado momento da nossa vida? Será que nós cremos mesmo na palavra de Deus, que ela é a verdade e se cumpre na nossa vida? Não. Nós não podemos aceitar outro tipo de vida. Se está desalinhado disso aqui que eu li para você, nós temos que parar e rever a nossa vida. Porque se não está acontecendo conforme está aqui, é porque tem alguma coisa que está sendo feita errado. Está errado. Tem algo errado. E hoje eu tenho que me levantar e dizer, não vou mais aceitar isso. Eu vou pagar o preço certo. Eu vou passar pelas dores certas. Eu não vou me contorcer de dor para dar a luz a vento. Eu posso passar por dor, eu posso até me contorcer, mas para ter vitória e mais um testemunho para contar. Pega o seu propósito e vamos nos colocar em pé. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus.
com seu coração aberto e ligado no Senhor. Fale com Ele. Porque a palavra falou com todos nós. E nós temos condições de nos posicionar. Nós temos condições de dar a resposta que Deus espera que cada um aqui dê. Nós temos condições. Eu e você podemos responder a Deus conforme Ele está esperando que respondamos. Eu creio, Senhor. Eu me levanto. E essa derrota não vai fazer parte da minha vida. Esse fracasso não vai fazer parte da minha vida. Uma vida pequena eu não vou aceitar, eu não terei. Eu me levanto agora, Senhor. Decidido a viver alinhado com o Senhor. Eu pego o exemplo de Jefté. Eu decido estabelecer essa visão clara para a minha vida. Eu quero desfrutar das bênçãos de Deuteronômio 28. Se está escrito, é para mim. E eu não vou aceitar menos, igual o Jefté. Ele não aceitou só ser cabeça, ele aceitou ser cabeça e capitão. Eu me levanto agora. E eu me posiciono. Conforme a sua palavra está me direcionando. Eu me alinho com o Senhor. Eu não vou viver uma vida apenas voltada para a religião. Uma vida pequena, vazia. Eu frequento a igreja. Eu sou um religioso. E a minha vida está pequena. É uma vida sem avanços. É uma vida sem crescimento. É uma vida sem progresso. Eu não aceito isso. Eu estou na igreja, mas a palavra não se cumpre. A minha vida não tem progresso, não tem avanços. Eu não aceito isso. Eu vou me vestir dessa mensagem. E eu estou me levantando com a força da minha vida para vivê-la. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, com a força da nossa vida. Nós cremos, Senhor. Nós cremos de todo o nosso coração. Chega de nos contorcermos de dor, a dor da vergonha, da humilhação, das perdas, para dar luz a vento. Chega de fracassos, chega de vergonha, chega de perdas, chega de perder a vida por falta de temor, falta de visão, falta de alinhamento, falta de propósito, falta de entendimento, falta de colocar a vida alinhada em perspectiva, falta de colocar a fé em ação. Chega, Deus! Eu oro para a incredulidade, que a incredulidade caia, o medo caia, a vergonha, a dureza de coração, uma mente rígida, seja banida em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Eu oro por um povo forte, um povo alinhado, um povo que crê, um povo que se levanta, decidido a ser como foi criado para ser, a viver como foi chamado para viver, a ter uma grande vida, Deus. Chega de religiosidade vazia. Chega de ser um consumidor de igreja, um frequentador de igreja. Chega de ouvir a palavra e não viver o resultado dela.
Que hoje, Senhor, mentes estejam sendo renovadas, abertas, corações trocados, que uma transformação profunda esteja acontecendo, um temor reverencial esteja tomando conta dos corações, que aquilo que roubava a visão, o entendimento, seja arrancado do nosso meio, em nome de Jesus. Cubra cada um com teu sangue. E levanta um povo forte, liberto, revigorado. Eu consagro esse propósito, Senhor, e tudo que foi colocado aqui, eu declaro a materialização e a concretização, a realização, através de um povo que se levanta, tomado pela fé viva, um povo que crê, um povo que está decidido a ir além, a viver uma vida de alto nível, focada no Senhor, alinhada com o Senhor, uma vida que teme o Senhor, uma vida, Senhor, que a sua palavra descreve para nós, como a vida que o Senhor nos destinou a viver. Como pode alguns aceitarem viver uma vida desalinhada do que o Senhor projetou para nós? A vida que o Senhor projetou não é uma vida pequena, rasteira, à margem da abundância, mas é uma vida onde a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara, que levou toda a enfermidade, é o Deus dono do ouro e da prata, é o Deus da paz, da alegria, é o príncipe da paz, é o Deus que muda as coisas. A vida que o Senhor projetou para nós, não uma vida de vergonha, de humilhação, uma vida rasteira, uma vida humilhante, vergonhosa, não é isso que eu encontro. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você só estará por cabeça e nunca vai ser rabo, não vai ser cauda, vai estar por cima e nunca por baixo. É uma promessa, é o que o Senhor projetou, que o seu povo viva abundantemente, seja sempre cabeça e nunca cauda, esteja sempre por cima e nunca por baixo. É o que o Senhor projetou, que tenha para dar, emprestar e dar e nunca tomar emprestado. É o que o Senhor projetou, nunca sofrer derrota para inimigo, ser abençoado onde estiver, onde colocar as mãos, não importa, não tem limitação geográfica, não tem tempo, é atemporal, a despeito do tempo, a bênção estará lá, o Senhor prometeu. Eu oro, Senhor, por esse entendimento. Quantas pessoas que ainda não absorveram a palavra, facilmente quebram o propósito, quebram o jejum, simplesmente soltam as coisas espirituais com facilidade. Nós não podemos fazer isso, Senhor. Não, Senhor, não. Não. O Senhor sabe que essa não é a vida que nós fomos chamados a viver. Eu não aceito diferente, Senhor. Nós estamos aqui para buscar a sua face, porque nós cremos, acreditamos que o Senhor é a única porta, é a única saída, é o único meio, é a única fonte de vida. Não há salvação fora do Senhor, não há outro meio, não há outra saída. Ou é o Senhor ou não é nada, ou é o Senhor ou é perda de tempo, vai ser apenas, serão dores inúteis. Quantas pessoas que têm sofrido dores inúteis, Senhor, estão se contorcendo, se contorcem de dor, mas não tem nada para pegar, é só perda de tempo. Tem vivido de perdas em perdas e mais fracassos,
e vergonha, e é um sofrimento inútil, é uma dor inútil, porque não leva a lugar nenhum, porque é uma dor do desalinhamento, é a dor de quem não está inteiramente submisso ao Senhor. Mas quando nós nos submetemos ao Senhor, podemos passar por dores, mas é a dor que nos leva além, é a dor que nos leva a dar a luz, a projetos, a coisas de valor, a uma vida de valor, a um propósito de valor. Ah, Deus, eu oro, ajuda-nos, ajuda-nos, Deus, 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 ajuda-nos. Ajuda-nos a entender, a ver, a clarear, a compreender, a discernir, a ter clareza e então a tomarmos as decisões sábias, prudentes, inteligentes, corajosas. Eu clamo aos céus. É tão doloroso para mim. Quando eu vejo gente soltando, Senhor, soltando as coisas espirituais por qualquer motivo banal, por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Elas simplesmente desistem e soltam, ignoram. Que vida pequena, que maneira ruim de viver. Que maneira frustrante de começar mais uma semana. Que alegria pode ter uma pessoa que num domingo como esse, lá dentro ela sabe que se ela tivesse botado um pouco mais de força, ela estaria aqui. Ela estaria aqui e plantando uma boa semente, mostrando para o Senhor o quanto ela é capaz de se doar ao Senhor. Mas quantas vezes, Senhor, nós já sabotamos com a nossa semana. Aí perguntamos por quê. Que ao invés de um dia ser melhor do que o outro, tem piorado. Mas a nossa visão ainda está turva, está equivocada. Eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, começar por mim, a minha casa, a minha família, o meu ministério, porque eu vejo que o Senhor está falando muito de posicionamento, o Senhor tem falado muito de alinhamento, o Senhor tem falado, ocupa seu lugar, e quando uma pessoa não ocupa o lugar dela, Senhor, ela simplesmente está perdendo as chances que ela tem tido. O tempo está passando. Porque ataques, guerras, desafios, nós podemos ter. Mas qual é a resposta que nós vamos dar? Qual é a resposta? De luta? Jefté foi um homem poderoso, um guerreiro valente. Para ele ser um guerreiro, quantas guerras, quantos desafios ele teve que vencer, quanto treinamento para chegar a ser um guerreiro desse nível. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a ter a visão certa, Senhor. Me dá uma dor no coração quando eu vejo uma pessoa desperdiçar com a vida dela. Só sabe que isso ainda, por mais que eu luto para superar algumas coisas, às vezes eu olho e falo, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo com a vida dela? Quantas pessoas que eu estou vendo, Senhor, ceder para a cultura, ceder para o momento, ceder para as notícias. Quantas pessoas que eu estou vendo simplesmente desviar o olhar do propósito certo,
desviar o olhar de onde deveriam estar agora. Agora é hora de clamar, de buscar, de jejuar, de buscar o Senhor, de estar na sua casa, na sua presença. É óbvio que o mal não quer, é óbvio que ele vai nos atacar, é óbvio que ele nos quer parados, desanimados, prostrados, mas nós precisamos nos levantar todos os dias com a decisão de que nós vamos prosseguir. Nós temos o Senhor, temos a ajuda do Senhor. E o Senhor não nos dá nada além do que possamos suportar. Tudo que chega até nós, chega já com a carga de vitória que nós precisamos, ou seja, nós lutamos com a vitória. Então eu abençoo o teu povo agora, e eu oro por um povo forte, destemido, um povo que crê, um povo que avança, que se levanta a cabeça e avança e não deixa nada parar, nada travar, nada bloquear o caminho, mas um povo que acredita, que ora, que crê, que luta, que persegue aquilo que sabe que pertence a Ele, um povo que não solta o que é seu, um povo que ocupa o seu lugar, um povo que guerreia, poderosos, homens e mulheres, poderosos, valentes, guerreiros, homens de guerra, mulheres de guerra, que não se calam, não se curvam, não se prostram, mas creem e se levantam e lutam, porque sabem que lutam com a vitória. Eu abençoo o teu povo. E eu declaro uma força sobrenatural, um vigor, uma renovação, uma vida, um povo vigoroso, um povo renovado, um povo cheio de vida, de fé, de força e de vitória, um povo que tem visão, que tem foco, que tem direção, um povo tomado por uma fé viva, que nada para a glória do teu nome. Eu abençoo a igreja, Senhor. Eu abençoo o teu povo. E o povo que vai sair, eu sei que o Senhor tem algo grande com esse quarto jejum. Pelo próprio ataque em todos nós. Eu sei, Senhor, que luta para me impedir de estar aqui hoje. Mas o Senhor, eu sei, Senhor, que há algo nesse jejum, que o que me dói na alma é que alguns se entregaram e fizeram como Satanás quer que as pessoas se entreguem a um momento, seja uma dor física, uma dor na alma, um problema, mas nós precisamos ser resilientes e dizer não, você não vai me parar em nome de Jesus, não, eu não me curvo, eu não serei parado, eu vou continuar nem que arrastado, nem que sentado, não sei de que jeito, mas eu irei, porque eu me lembro de Gideão, eles estavam cansados, mas ainda perseguindo, tua palavra fala que Gideão estava quebrado, estava tão cansado, esgotado, mas ainda perseguindo o inimigo, cansado, mas ainda perseguindo o inimigo. Podemos até fisicamente estar cansados, mas continuamos perseguindo o inimigo, perseguindo a vitória. Em nome de Jesus, eu creio, Deus, eu creio, Deus, eu creio, Deus, e possuo a vitória da igreja. E todas as definições, todos os livramentos e respostas. Eu sei que hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos entregar algo grande e sobrenatural, que está mudando a nossa vida, porque nós dissemos não para todos os impedimentos e decidimos continuar como Gideão, perseguindo, continuar perseguindo, continuar. Esse é o caminho. Obrigada, meu Deus. Eu creio e a tua igreja crê
Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Em nome de Jesus, nós cremos. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.